seja muito bem-vindo à nova temporada do programa. Vamos falar sobre dinheiro? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre comportamento. Muitas vezes nós pensamos que educação financeira e investimentos é só sobre técnica, números, somente aquilo que vem do cérebro. Mas não é. Eu posso te afirmar que o coração e o estômago fazem toda a diferença quando o assunto é esse. E aprender a falar sobre isso de uma maneira clara, objetiva, com todos aí que estejam vivendo sob o seu teto, é fundamental. Especialmente quando a gente fala do companheiro ou da companheira. Quando a gente vai casar, quando a gente vai juntar as escovas de dentes, às vezes a conversa se prolonga sobre o nome dos filhos, sobre onde se vai passar a lua de mel, qual a cor da parede da sala, mas a gente não fala sobre o principal, quem vai pagar a conta de luz, a conta de água, o que vai se fazer com o dinheiro que sobra. Para a gente começar a falar sobre isso, se esse é um assunto delicado, que ainda é tabu, para que ele esteja ali claro sobre a mesa, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Sônia Moraes. Sônia, seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu. E aí, você com essa longa experiência com casais, com pessoas, com famílias? Esse é uma área que posso dizer para você que é um dos principais motivos de problemas no casamento. É mesmo? A gente casa por amor e separa por dinheiro? Mesmo que ela é a pessoa que fala assim, eu vou com ele até para debaixo da ponte. Aí na hora do vamos ver... Na hora da crise, a coisa pega. Tem um ditado que fala, né, que quando o dinheiro sai pela porta, o amor às vezes pula a janela. Pois é, então. E eu vejo que é falta de ensinamento. Porque se as pessoas entendessem a importância de conversar sobre dinheiros bem antes, lá no namoro, no noivado, antes de dar o próximo passo, muitos problemas seriam evitados. E é lá atrás que a gente deve começar, porque Sim. A gente começa, né, ali se conhecer, entender se funciona. Na realidade, Lu, como eu trabalho muito por princípios, uma das coisas que eu aprendi desde pequena com a minha família, que é uma família cristã, é que uma das coisas que a gente tem que fazer antes de dar o passo para o casamento é conhecer com quem você vai casar. E hoje as pessoas se conhecem intimamente para depois conhecer intelectualmente. E aí que está o problema. E aí não bate, né? Aí não o intelectual bate, a gente não conhece, o coração, a alma. Na hora da conquista, Lu, não tem intelecto, tem hormônios. Sim. E aí, não se conversa sobre filhos, sobre futuro, sobre trabalho, quem trabalha, quem não trabalha, quem para se precisar, temos filhos, o que fazer, e agora como que vai ser? Qual o dinheiro que a gente tem para comprar, qual o dinheiro que a gente tem para gastar, e para investir, e para guardar. Não se tem essa conversa antes de dar o passo. E aí depois fala, somos incompatíveis. Não deu certo, não era bem isso, Exatamente. Mas no fundo não se conheceu antecipadamente. Não se conheceu. E qual o melhor momento? Conheci alguém, comecei ali a ter a intenção de namorar e hoje se leva um tempo, às vezes até para dizer que está namorando. Pois é. E quando que eu toco nesse assunto de dinheiro? Primeira coisa que eu tenho que fazer, observa como esse assunto é na família do seu pretendente. É tocado nesse assunto na família do seu namorado, da sua namorada? Você percebe que existe algum direcionamento, ali você já começa a perceber com que tipo de pessoa que você está lidando. E tem outras dicas, assim, do dia a dia? Tem. Quando eu percebo que a pessoa é muquirana, é uma pessoa ou é muito mão aberta? Tem uma coisa que minha mãe me ensinava e que eu ensinei para minha filha. Primeiro passo para você saber se o homem... ele sabe o papel dele e se a mulher sabe o papel dela, vai lanchar com o seu futuro pretendente, aí sua conquista, e ver se ele vai falar para você assim, pode deixar, eu pago a conta. Opa, primeiro sinal de que tem responsabilidade. Mesmo que se decida dividir, não tem problema. Saiu uma baita polêmica agora, nessa semana, que um ator muito famoso, gente, um ator
Plim Plim, muito famoso, falou sobre isso, que ele entendia que não se deveria pagar a conta. Mas quando a gente fala de compartilhar ou de pagar, a iniciativa às vezes fala mais alto. Exato. Né? E aí tem muito a ver com a criação. Hoje, nós mulheres somos preparadas para não sermos dependentes do homem. Bacana, beleza. Mas no momento de você conhecer como funciona a mente um do outro, mulher que não quer se permitir ser cuidada é mulher que está com algum problema emocional e tem medo de se entregar. De ser curado, né? Disso. E homem que não quer assumir responsabilidade é um homem que não está pronto para assumir uma família. Sim. E muitas vezes, né, a mulher também, quando ela se coloca à disposição, ela também mostra que está ali no jogo, porque o casamento acaba sendo um trabalho em conjunto, isso. Não? A gente se torna ali Sim. um com objetivos comuns. Eu vou contar uma experiência minha, do Sim. meu relacionamento com o meu esposo. Eu fui criada de uma forma que eu deveria ter sucesso, estudar, ter trabalho. E um detalhe que não fui preparada foi para o casamento. Eu falei assim, tipo, um dia você vai casar. Eu pensava em ter filhos, eu pensava em família, mas não tinha parado para pensar no Sem detalhe. Passar pelo casamento, só no final. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu queria ter uma família porque eu tinha uma família estruturada e eu queria aquele modelo para mim. E quando eu comecei a namorar com o meu esposo, a gente começou a planejar o nosso futuro. A gente decidiu quem pararia de trabalhar se tivesse filhos, se fosse necessário. Nós escolhemos que eu trabalharia meio período, que a responsabilidade do sustento seria dele e eu seria um complemento. Isso no namoro, antes de ficarmos noivos. Quer dizer, fizeram um acordo bem estabelecido a zero de jogo. Porque o que a gente tem que entender é que casamento é aliança e não contrato. Com certeza. E se eu tenho um contrato, eu vou pôr tudo no papel que vai ser cumprido. Se você não cumprir sua parte, eu estou livre. Ou se eu não cumprir, você está livre. A gente tem até ouvido falar muito sobre isso agora, né? Também outros aí, mundo dos famosos, hollywoodianos, fazendo contrato. Se transformou em contrato. Mas quando a gente fala de aliança, é diferente. Aliança, quando você tem aliança com uma pessoa, você conhece a pessoa, de onde ela vem, cultura, conhecimento, tudo. Você vai conhecer tudo. Valores. Principalmente valores. E valores, fé, família, observar tudo. Como que trata os pais, como que trata os irmãos. Quando você percebe que existe uma empatia das visões, você começa a tocar em assuntos para testar se vocês estão alinhados. E um desses assuntos é dinheiro. Com certeza. E como que eu conduzo a primeira conversa? Primeira conversa que eu sugiro e que foi o nosso caso. Você quer filhos? Primeira pergunta. Sim. Porque uma das coisas que desestrutura o orçamento familiar são os filhos. Nem me fale. E não por culpa dos filhos, por culpa dos pais que não pensaram nos filhos. E porque tem todo um contexto e hoje uma expectativa muito forte, né, Sônia? E às vezes existe uma expectativa maior, né? São muitas atividades, muitas vezes, atividades incompatíveis. É uma expectativa de uma realidade que vai além das possibilidades. Exatamente. É muito comum, né, a gente ouvir algo do tipo, puxa, eu quero dar para o meu filho tudo o que eu não tive. Exato. E aí é bastante complicado, né? Você sabe quando a gente fala aqui, gente, de orçamento, de planejamento, não dá para a gente fazer uma coisa e depois esperar para fazer a outra. São vários pratinhos rodando simultaneamente. Então eu preciso garantir ali realizações de sonhos no curto prazo, viver o meu propósito, não só como mãe, como pai, mas como ser humano. Tenho que trabalhar pensando na minha aposentadoria, preciso criar os meus filhos e às vezes ainda tenho que prover auxílio a outros familiares. E não dá para esperar uma coisa terminar para fazer a outra, né? Não dá. Sempre digo, quando a gente tira de um potinho, coloca demais aqui, você está tirando do outro, né? E talvez esse equilíbrio aqui seja o grande desafio. Uma outra experiência que eu tive foi com o meu marido. Ele, desde pequenininho, aos seus 6 anos de idade, ele foi criado para ele saiu da roça, veio estudar, para trazer a família. Então, quando ele fez todo esse processo, o que começa a acontecer?
Casou? Encontrou a Sônia? Não, eu tenho que dar conta de tudo. Sim. E para ele, quando nós nos casamos, ele achava que ele tinha que dar um padrão de vida que eu tinha na minha casa, ou melhor. Mas quem começa um casamento já com o mesmo padrão dos pais? Ninguém. Porque foi construído, né? Os pais estão ali, às vezes, com uma caminhada de 25, 30 anos. Exatamente. E você está começando. Só que na cabecinha dele tinha que me dar isso. E na minha cabeça, eu já sempre tive, estava normal. Até o dia que ele virou para mim e falou assim: Sônia, estamos no vermelho, precisamos segurar um pouco. Ele sofreu, Lu. Isso porque a gente tinha planejado várias coisas. Ele sofreu meses até me dizer isso. Quando ele chegou para mim e falou, eu falei, tá bom. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Você sabe que na minha experiência, que atendendo pessoas e ajudando as pessoas, na maioria das vezes acontece isso. A pessoa ela vai aumentando o tamanho da mochila até ficar muito, muito, muito grande, ela não consegue carregar. Sim. E às vezes a gente quer colocar na nossa mochila mais do que a gente aguenta. Eu fiz uma grande caminhada, eu adoro fazer grandes caminhadas que duram alguns dias. Sim. E a primeira vez que eu fiz a minha mochila com o que eu considerava essencial. Quando eu cheguei lá, tinha altitude, né? Você se cansa muito mais. E eu percebi que eu não queria mais nada daquilo. E aí tem um processo de você colocar tudo no chão e escolher aquilo que é mesmo essencial. E é curioso que a gente às vezes pensa que o que é essencial antes, ele não é. Então, muitas vezes, né, Sônia, eu vejo isso nos relacionamentos, que o pai pensa que para o filho o essencial é aquele brinquedo caro, é aquela viagem cara, quando no fundo é tempo de qualidade que faz a diferença, não? E o que é mais interessante, que tempo de qualidade não é quantidade de tempo. Porque às vezes eu atendo pessoas que falam assim, eu não tenho tempo para brincar com meu filho. Mas o tempo que ele está falando é a dor que ele tinha porque o pai não fazia aquilo. Seu filho não precisa de um dia inteiro brincando, mas ele precisa dos 30 minutos que você tem, olho no olho. Focado, né? Exato. Presença. Você ali, sem celular, sem nada. Isso vai fazer com que o tanque emocional dele seja suprido. E aí ele não vai buscar em compulsões a ausência que não teve. Sim, quando você contou essa história do seu marido, né? Quando você chega para o outro, compartilha o problema, ele se torna daquele grupo, daquele casal, daquela família, daquele núcleo. Sim. Fica mais leve para todo mundo, não fica? Fica porque é aquilo que você falou da bagagem. Ele trouxe uma série de coisas na bagagem dele que ele acreditava a verdade. Eu trouxe as minhas. E, de repente, naquele momento que ele falou, nós não temos, que nós colocamos tudo na mesa para ver o que era importante e o que não era, nós percebemos que nós estávamos vivendo de supérfluos. Que não precisa. Não precisa. E quando a gente tirou esses supérfluos e percebeu o que realmente era necessário, o nosso orçamento dava e sobrava. Excelente, Sônia. E a gente falou aqui, já introduziu sobre os filhos. Eu vou pedir para você segurar. Opa. A gente vai para o intervalo e assim que a gente voltar, a gente vai falar sobre isso. Sobre o envolvimento e a educação financeira das crianças. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o seu programa Vamos Falar sobre Dinheiro. Hoje te ensinando a tratar desse tema no relacionamento. No bloco anterior a gente falou bastante aqui do relacionamento com o seu cônjuge, seu companheiro, sua companheira, esposo, marido, não sei como você chama, mas aquela pessoa que está ali com a escova de dente junto com a sua, que você briga às vezes porque aperta o tubo de pasta de dente do lado errado, abaixa ou não a tampa do vaso, né? E briga às vezes, discute sobre como vai gastar o dinheiro, exato, sobre como vai investir aquilo que sobra. Mas os filhos, né, Sônia, eles são essenciais nesse processo. Sim. Você sabe que há alguns anos a gente falava em educação financeira que a idade ideal para começar era aos 12.
No último Congresso Mundial de Educação Financeira, isso já caiu por terra e a gente entende que a idade para começar é aos 3 anos de idade. Sim. Você concorda com isso? Eu concordo e não só isso, eu acho que até antes é possível. Quando você ensina para a tua criança, para o teu bebê de 1, 2 anos, a não estragar um brinquedo, você já está ensinando ele a valorizar o que ele tem. Excelente. Quando você ensina a criança a guardar o seu brinquedo, você está dando o senso de responsabilidade. Então, com 1 aninho, você já começa a dar para elas padrões, limites. Quando chega aos 3 anos, você vai começar a trabalhar com ele no quesito de como que eu posso conquistar o que eu quero. Ah, eu quero esse doce. Legal, para esse doce custa dinheiro. Tem criança que vira para a gente e fala, passa o cartão. Sim, antes era cheque, passa o cartão, Na cabeça, faz um pix. É fácil, é só fazer isso. Mas muitas das vezes, os meus filhos, eu ia nessas lojas de brinquedo, que eu até evitava de ir, né? Mas às vezes ia com eles. E a minha filha falava assim, mamãe, eu quero essa boneca. Eu falava para ela, isso ela tinha 4 aninhos. Eu falava para ela, mamãe não tem dinheiro para isso agora. Quando eu puder, eu compro. Porque a gente mente para a criança dizendo que não tem dinheiro. Exatamente. E não é questão de não ter, né? É o orçamento destinado a isso. Não é prioridade ou não é possível para aquele momento comprar esse brinquedo. Mas você tem condições de comprar esse, você quer? Você está dando noção daquilo que ele pode obter dentro do orçamento da família. E muitas vezes, né, a gente não deixa a opção de escolha, sendo que a vida é feita de escolhas. Sim. E quando a gente escolhe um caminho, né, gente, cheguei numa bifurcação, escolhi para a esquerda, eu estou abandonando o caminho da direita, decidi ir para cá. E em economia, em finanças é a mesma coisa. Eu escolhi esse brinquedo, eu estou deixando de lado todos os outros da loja. Sim. E às vezes, por falta de limite, a gente deixa ali subentendido que pode tudo, Por né? falta de limite, por não ensinar a criança a escolher. Que uma criança com 3, 4 anos, você pode dar uma escolha direcionada para ela. Por exemplo, ela quer você vai sair e a criança não quer pôr blusa de frio. Não quer. Você pode falar para ela, olha, está frio, você tem a blusa azul e a blusa verde. Qual delas você quer? A opção de não colocar não existe. Mas você não está impondo que ela não tem essa opção. Sim. Porque aí o que os pais fazem? Você vai pôr, e entra Aquela naquela briga. discussão. Se torna igual à criança. Sim. Eu sou o adulto da situação. Quando eu dou 2 opções, a criança sempre escolhe uma. E menos traumático, com menos dramas, E né? aprendendo a assumir responsabilidades. Em educação financeira a gente pode fazer igual. Você Sim. escolhe, Sim. né? O A ou o B. A criança de 3 anos, ela não tem noção de valores ainda, mas dessas pequenas escolhas, ela tem. Olha, a mamãe veio comprar um brinquedo para você, você tem essa opção e essa opção. É não, aquilo. eu quero aquela. Não Está isso. dentro. São essas 3. Isso você está ensinando ela a ter limite nas escolhas. Você sabe que as crianças em casa, uma tinha 9, a outra 7, foi quando viajamos pela primeira vez e impusemos uma cota. Demos um dinheirinho para elas, né? Legal. E vão gastar agora dentro dessa cota. Foi muito curioso porque a pequenininha, de imediato, ela escolheu um pacotinho de chicletes e que aquilo consumiria quase 50% do valor, né? E quando ficou claro que era ela que pagaria com o dinheiro dela, a decisão ela muda, né? Muda. Puxa, eu nem quero, nem gosto de chicletes. Sim. Então isso ajuda também a permear, né? A nortear. Sim. Foi interessante, os meus filhos, eles desde os seus 5 anos de idade, a gente dava uma mesada para eles, que era dentro da idade. A minha filha tinha 5 anos, ela recebia R$5, digamos assim. Isso é importante, né? O Dentro meu da filho idade. tinha 8 anos, recebia 8. E eles tinham a noção de que ela recebia menos e ele recebia mais por causa do nível de entendimento do que fazer com o dinheiro. Sim. Mas para eles receberem esse dinheiro, eles tinham algumas obrigações que eles tinham que fazer em casa. Porque a gente não recebe salário só porque o chefe é bonzinho. Eu tenho obrigações a cumprir. Então, eles aprenderam sobre isso. E num determinado momento, os nossos filhos, por nós somos evangélicos, a gente sempre entregou dízimo, né? E num dia, a minha filha, ela tinha uns 8 aninhos, e ela estava com a mesadinha dela no bolso.
O meu filho sempre foi mais seguro, organizado. Ele até hoje, eu falo que é o modelo da família, né? Que maravilha. E ela já era um pouco mais gastona, assim, tal, porque ela estava aprendendo. E um dia a gente estava na igreja e foi feito um apelo por uma questão missionária. Ela pegou o dinheirinho dela e falou, mamãe, eu vou entregar. Eu expliquei para ela, tudo bem, só que você sabe que o resto do mês você vai estar sem esse dinheiro. Para você, tudo bem? Ela parou, pensou, falou assim, eu vou pensar até o final do culto. Depois ela olhou para mim e falou, Deus já me deu tudo, eu entrego. Olha que maravilha. Mas foi escolha dela. Dela. E realmente ela ficou o resto do mês sem a mesada. Tal. Claro, não faltou nada para ela, né? Mas essa experiência para ela foi importante, porque ela teve a opção do que fazer com o dinheirinho. Sim, e você veja, né, que hoje também isso de ajudar ao próximo, a caridade, de não querer tudo para você, é um princípio importante. Que a gente pode fazer, né, com dinheiro. Em casa a gente também faz muito com roupas. Sim, sim. A gente tem uma Brinquedos, priminha mais roupas. velha que traz as roupas e elas usam. E eu penso que é muito importante para entender que não tem nada demais eu usar a roupa do outro. E também tenho que tirar do meu armário e ceder para o outro. É um ciclo que, além de ajudar a parte financeira, a gente ajuda o meio ambiente, a sustentabilidade, né, a cooperatividade. E uma coisa que a gente não pode esquecer, Luciana, é que o princípio da prosperidade está na generosidade. Sim. E você acha que a mente que pensa ali na escassez, na falta, só em cortar, ela prejudica ali a abundância? Sim, eu vou te contar uma cliente que eu atendi hoje. E ela mora fora do país, num país próspero, ela está tendo oportunidades, está fazendo mestrado e ela me contando, né, que ela estava bem e tal, mas eu não quero ter demais. Eu não quero ser escrava. Eu não quero. E aí eu comecei a falar para ela, tá, bacana. Você está me contando que você quer ter o suficiente para ter uma vida tranquila, para ir almoçar fora, para fazer uma viagem. E qual o problema se você tiver mais do que você tem isso? Ela parou, pensou. Mas aí eu vou ter que trabalhar duro. Eu falei assim, você já trabalha duro. O fato de você não trabalhar tantas horas como os seus pais não significa que você não trabalha duro. Sim. E aí vem só muda a mente mentalidade que ela recebeu de que meu pai trabalhou duro e não tem nada. Então eu não quero trabalhar duro. Quero fazer diferente, né? Quero fazer diferente. E às vezes, quando a gente muda a sua forma de pensar, a gente muda o nosso entorno, a nossa postura, a nossa forma de lidar com o mundo. E ela falou exatamente isso. Sônia, ela estuda neurociência nesse país. Ela falou, Sônia, eu estudo isso e nunca tinha percebido isso. Tá ali, né, na sua frente. Falou assim, eu tenho a mente de escravo. E aí eu falo para você, se eu pegar a história do povo saindo do Egito, por que será que Deus não permitiu que eles já fossem direto para a Terra Prometida? Porque eles tinham mente de escravo. Tinha que mudar a mentalidade, não? Eles precisavam de um tempo de entender que eles não eram mais escravos, eles são filhos. E filhos têm direito a tudo. Os meus filhos não precisam chegar na minha casa e pedir licença para abrir na geladeira e pegar o que eles querem. Eles abrem. E aí, quando eu consigo, né, ter essa visão, eu também consigo ajudar muito mais pessoas. Com Aquela certeza. semente que está no meu coração, aquilo que tiver ali vai ser multiplicado. E se eu quero o bem, se eu tenho a generosidade, a prosperidade, é isso que eu estou levando. Afinal de contas, assim, o dinheiro é uma energia, ou seja, ela é uma semente. Dinheiro é só a troca. Mas aquilo que eu semeio, dependendo da semente que eu escolho, vai frutificar ou vai morrer. Sim, mas o dinheiro pode ajudar esse solo a ser mais fértil, Então, mais mas produtivo, aí né? que eu estou falando. Se a minha semente, se o meu dinheiro é semente, eu vou saber onde aplicar, eu vou saber o que doar, eu vou saber o que gastar e o que guardar. Só que a questão, Lu, que eu vejo que é um problema imenso, é que as pessoas não pedem ajuda. Sim, e saber pedir ajuda, né? Se colocar, tem dois lados, né? O momento que a gente está ajudando e o momento que a gente precisa ser ajudado. Mas no caso aqui eu estou falando ajuda profissional. Sim, com certeza. Porque eu não recebi educação financeira na escola. Hoje em dia algumas escolas já estão introduzindo isso, e nem dos meus pais. Mas eu posso ir até um profissional e falar, me ensina.
Com certeza. Pode acompanhar aqui o nosso programa. Vamos falar sobre dinheiro, que aqui é uma sementinha Exato. de prosperidade, né? Porque a prosperidade, ela muda a vida, torna a vida mais leve, mais próspera, mais equilibrada, mais feliz, não? Exato. E aqui você dá dicas que vai facilitar até aquele que não tem condições de, talvez, pagar num primeiro momento. Exatamente. Mas se organizar internamente de tal forma que eu percebo e chega o que aconteceu comigo com meu esposo. Tá, legal, a gente não tem. O que a gente faz para poder ter? Como juntos vamos alcançar esse objetivo. E aí é um momento onde o casal precisa conversar. Porque se eu falasse para ele assim, pô, mas você nunca falou nada, agora você vai dizer que não Justo posso, agora. nas equipes e tal. Não, é olhar com empatia. Ele errou? Eu também, eu não perguntei se podia. E às vezes a gente percebe isso, né? Que a pessoa vai na comodidade, tá tudo muito bom e não quer saber muito nos detalhes. Sim. E de repente se vê numa situação que ela está diretamente envolvida. Exatamente. E aí culpa o outro. É mais fácil? É mais fácil, né? É mais fácil trazer assumir a minha si. responsabilidade. A gente não gosta de assumir responsabilidade. E como que eu trago isso para mim? Como eu entendo? É minha responsabilidade, eu tenho obrigação aqui de mudar a situação? Tudo o que eu vivo é minha responsabilidade a partir do momento que eu sou adulta. Então, se eu não honro a vida que eu tenho e fico achando que recebi de menos ou recebi de mais, a culpa é do outro. E agora meu pai não me deu, minha mãe não me deu, olha, eu sou desse jeito por causa disso, eu vou sucumbir à falência. Então é importante, né, gente, a gente olhar, né? Até aqui alguém me trouxe, sou grata por isso. Sou grata pelo que eu recebi. Honro os meus ancestrais, honro a minha família e a partir de agora eu sou livre para tomar decisões que me levem para o meu sonho. E aí vem a frase que eu gosto muito. Não importa o que fizeram de você, é o que você vai fazer do que fizeram de você. Maravilhosa essa frase, Sônia. É espetacular. Assim. E aí eu assumo a responsabilidade. A partir de agora. Vem que tá comigo. Eu sou adulto que cuido da minha criança. E se eu não sei cuidar, peço ajuda. Maravilhoso. E quem quiser pedir a sua ajuda, como que as pessoas te acham? Deixa aqui pra gente suas redes sociais, seu contato. Minha rede social é Sônia Moraes Oficial. Eu sou terapeuta familiar, não cheguei nem a comentar isso, né? Que trabalho com o sistêmico. Conta um pouquinho, o que é o sistêmico? Sistêmico é você tirar o foco do problema, ampliar e achar soluções. E a partir disso, você começa a enxergar o mundo pela sua responsabilidade e não pela responsabilidade do outro. E você imagina que muitas vezes a gente não sai do problema porque a gente está dentro dele, olhando para ele, parecendo que ele é imenso e de repente, quando eu consigo me afastar, eu mudo de perspectiva? O que tem nessa parede? Pois é. Daqui eu consigo ver, mas certamente quem está aqui em casa está vendo melhor, não? Mas o que você vê? Eu vejo o nome aqui do nosso programa, uma cor azul, uma cor branca. Então, você já ampliou o olhar. Sim. Não é só o nome do programa, tem várias letras. Tem o azul, tem o amarelo, tem várias perspectivas. Isso é ampliar. Que maravilha. Se eu perguntasse para alguém ali, ele ia dizer, está escrito Luciane Quedo. Só está vendo o programa. Maravilhoso, Sônia. Gratidão por estar aqui conosco. Prazer foi meu. Tá aqui as redes sociais da Sônia, estou deixando aqui também no GC. Te convido a segui-la, a trazer aqui, né, compartilhar nas redes sociais perguntas que você possa ter. E venha de novo, semana que vem a gente tem um novo programa e eu te espero por aqui. Envie as suas sugestões, as suas pautas. É sempre um prazer estar aqui falando de dinheiro com você.